é também psicólogo da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, Fábio. Boa noite. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Eustáquio e agradecer ao corpo docente da psicologia aqui do Pitágoras pelo convite. Eu gostaria de agradecer pelo convite, e pela oportunidade de falar aqui para você, de um tema que, na minha opinião, foi muito bem escolhido, que é a questão da ética. Tendo em vista que a psicologia, agora que completa 50 anos de profissão regulamentada no Brasil, tem desafios pela frente, desafios enormes, não só do ponto de vista da psicologia clínica, mas do ponto de vista de toda a participação nas políticas públicas, saúde, segurança, de educação. Então, assim, a psicologia tem construído um caminho, e esse caminho, certamente, ele tem sido construído com uma contribuição bem específica da psicanálise. Então, é sobre essa contribuição que eu venho falar um pouco para os senhores, trazendo algumas questões que eu trabalhei no meu mestrado, sobre a ética, a relação entre ética e psicanálise, e que resultou na publicação de um livro que eu intitulei A Ética da Contingência. Então, assim, quando a gente escuta esse termo, a ética da psicanálise, surge aí uma primeira questão, o que a psicanálise tem a ver com a ética, qual a relação da psicanálise com a ética, e às vezes a primeira impressão que vem assim para o aluno que está estudando, agora está começando, é assim, achar que a psicanálise propõe uma ética qualquer, e eu queria começar trazendo essa ideia de que a psicanálise não propõe uma ética, ela não propõe um novo ideal ético. Ela também, quando eu falo de ética da psicanálise, eu não quero trazer nenhuma das questões técnicas de como deve atuar um psicanalista. A ética da psicanálise, ela diz respeito justamente ao impacto que a descoberta freudiana, toda a noção do inconsciente e a questão de que o sintoma tem um significado que a princípio o sujeito não domina, não conhece, está totalmente fora do seu controle. Então, essa questão é que impacta em toda a reflexão sobre a ética, porque a reflexão sobre a ética, a rigor, busca, todo o campo da filosofia busca trazer para o homem quais seriam os caminhos que a razão poderia construir para facilitar a sua vida. Então, assim, a grande pergunta da ética é justamente responder qual a melhor maneira que o homem tem para viver a vida. Isso porque o homem é aquele que tem a prerrogativa de construir a sua própria vida. Então, assim, nós, diferente dos animais, nós não sabemos, nós não nascemos com o saber que é necessário para a gente poder caminhar, para a gente poder construir a nossa vida, as nossas escolhas. E é justamente por ter essa prerrogativa que a gente busca no conhecimento, busca no saber, uma referência para nos ajudar a guiar as nossas escolhas, as nossas estratégias de vida. E a psicologia, de certa forma, ela surge num contexto em que ela oferece para o homem algumas propostas de lidar com essa angústia da escolha, de lidar com essa angústia de construir a própria vida e de enfrentar os impactos encontrados na vida. E certamente a psicanálise foi uma das primeiras correntes
a trazer para o campo da técnica, né, essa interrogação, né, não a partir dessa questão mais geral da ética, mas ela partiu de uma questão mais específica que é do sintoma. Então, assim, na medida em que o sintoma histérico criava enigmas, né, grandiosos para a medicina da época, né, em que a pessoa tinha um sofrimento e aquele sofrimento não encontrava nenhuma explicação orgânica, nenhuma explicação racional, né, e foi quando o Freud resolve interrogar esse sofrimento histérico, esse sofrimento enigmático, que a psicanálise surge. E ela surge, a princípio, com essa intenção de remover esse sintoma, de remover esse mal-estar. Né? E a partir do momento em que a psicanálise vai se desenvolvendo, né, ela vai percebendo que, no fundo, né, esse sintoma, esse mal-estar, ele está profundamente ligado à vida como um todo. Então, por isso que eu trago, a primeira frase que eu trago aqui é do Lacan, no Seminário 7, é que ele diz o seguinte: a felicidade é para nós o que deve ser proposto como termo a toda busca, por mais ética que seja. Né? Então, assim, a princípio de uma questão que é remover o sintoma, né, o que a gente acaba descobrindo é que muitas vezes aquilo que sustenta um sintoma particular de um sujeito, ele não tem a ver só com um mal-estar corporal, com um mal-estar momentâneo que a gente pode eliminar e fica tudo bem. Né? Eu lembro de um paciente, certa vez, que ele me dizia o seguinte: ele era engenheiro, estudante de engenharia lá no UFMG, e aí ele falava assim, mas bem que a nossa vida podia ser como lá na engenharia, a gente tem alguma coisa incomodando, a gente olha, acha o defeito e troca a peça e está tudo bem. Mas aqui, eu já estou aqui há várias sessões e eu não consigo achar qual que é o meu problema, qual que é o defeito. E eu quero justamente que você me ajude. Então, assim, essa demanda que é dirigida à psicanálise é uma demanda profundamente ética. Tem uma base ética justamente porque não se trata só de trocar uma peça, só de resolver um problema específico. Muitas vezes, sim, muitas vezes as demandas chegarão para vocês, mas a gente resolver um problema muito específico. Mas a responsabilidade de escutar o que está por trás de uma demanda é que é a grande contribuição que a psicanálise pode trazer para a psicologia e para a formação de vocês. Então, assim, primeiramente porque o sintoma, ele responde às demandas de uma época. Então, eu trouxe aqui mais ou menos duas épocas. Se a gente, na época do Freud, ele traz, demonstra com todo o processo de análise que o sintoma está baseado numa certa repressão das pulsões, no recalque, e a partir dessa descoberta, vários dos psicanalistas da época eles começam a propor de que a solução, então, para resolver a maioria das neuroses, a maioria dos problemas, seria, então, a gente diminuir a depressão. E certamente a psicanálise ela é responsável por grandes mudanças na vida social, principalmente em relação à sexualidade. Então, vocês podem imaginar, no início do século passado, até a gente talvez não precise nem ir tão longe, mas só de você pensar como que era, por exemplo, a vivência da sexualidade dos avós de vocês, dos pais, onde muitas vezes até pegar na mão já tinha uma carga, uma significação muito pesada. Eu lembro até de algumas escolas, que você não podia andar segurando na mão no pátio da escola, principalmente escolas militares. Então, assim, de certa forma, a vivência da sexualidade era alguma coisa muito reprimida. O sujeito não podia sequer falar
dos seus desejos. Né? E isso trazia para a época uma série de sintomas que era muito baseado nessa repressão das pulsões. E a psicanálise, então, ela surge numa época onde um espaço é aberto para que o sujeito fale do desejo. Então, essa experiência, ela acaba não só transformando a vida de outras pessoas, mas ela acaba transformando a própria ciência, a própria concepção do sujeito. Porque, de certa forma, a psicologia ela começa tentando achar para o seu método, né, alguns parâmetros, e muitas vezes esses parâmetros eram buscados nas ciências naturais, né, e parâmetros de objetividade que acabavam excluindo esse sofrimento que era subjetivo. E na medida em que a psicanálise traz para a cena, né, a fala, né, da histérica, ela falando sobre os seus sintomas, você pode desvendar como que esse sintoma ele se constrói e ele acaba tendo como base algumas experiências que permanecem recalcadas, permanecem não ditas. Então a fala, ela, de certa forma, ela influencia e é o instrumento, né, que a psicanálise tem, né, de atuar, né, no tratamento dos sintomas. É claro que a gente tem grandes mudanças aí, principalmente na segunda metade do século passado, né, e essas mudanças, elas, do ponto de vista social, ela muda totalmente a significação que a sexualidade tem para o sujeito. Então, hoje em dia, as pessoas já não têm tanta dificuldade, por exemplo, para falar da sexualidade, para expressar os seus desejos, os seus sentimentos, os seus impulsos. Mas o sofrimento, né, que a gente esperava que fosse, né, alguns autores esperavam que, com a queda das repressões, que a neurose também fosse ceder. Mas a gente acaba tendo outros sintomas. Né? Então a gente tem um outro tipo de sofrimento. Porque hoje, né, se antes você poderia atribuir a sua infelicidade, a sua insatisfação com a vida, né, ao fato de que ou seu pai não deixou você casar com quem você queria, ou então não deixou você escolher a profissão que você queria, né, hoje essas impossibilidades, elas já praticamente não existem. Hoje a gente tem cada vez mais liberdade de escolher a própria vida, de dirigir a própria vida, de fazer as escolhas amorosas, mas nem por isso a gente deixa de sofrer. Né? A gente deixa de sofrer. E talvez assim, esse sofrimento ele ganhe um teor de angústia até um pouco maior, porque na medida em que os adolescentes hoje eles são levados cada vez mais cedo a tomar uma decisão tão importante, né? Então, com 17 anos, eu lembro que tinha alunos na psicologia que tinham 17 anos, e eu até brincava com eles, então a gente não vai poder discutir aqui sobre essas questões da sexualidade, né, que você é menor de idade, mas com 17 anos você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Isso, o que é? Para o adolescente, um novo tipo de angústia. Já não é mais aquela coisa de eu não poder vivenciar minha sexualidade, mas é aquela uma espécie de imperativo. Eu tenho que escolher, né? E eu tenho que escolher bem, né? Quando eu trago o termo do Lacan como imperativo de gozo, a gente pode entender esse imperativo de gozo como um imperativo de satisfação, né? Satisfação em todos os sentidos, né? Eu tenho que escolher bem minha profissão, né? Para que eu tenha uma vida bem sucedida, seja, né, uma pessoa satisfeita comigo mesmo. E a cada momento aparecem várias possibilidades de vida, né, concorrentes, e os parâmetros que nos obrigavam mais firmemente, eles já não nos obrigam tanto. Então fica na mão do sujeito, né, escolher a própria vida. E na medida em que essa escolha é fracassada, né, o sofrimento e a responsabilidade por essa escolha também acaba tendo um matiz muito próprio da nossa época. Porque eu já não posso colocar a culpa no outro
né, de uma forma tão fácil. Né? Então, assim, porque o Lacan tem, vocês já devem ter citado bastante, né, essa frase de que o outro não existe, né, tem a ver com isso, porque o outro, se antes o outro, né, o grande outro, né, o universo social, a sociedade, a cultura, estabelecer para a gente caminhos muito definidos, e esses caminhos, o nosso sofrimento era conseguir uma libertação dessas determinações, né? Hoje a gente tem uma série de ofertas, de possibilidades de vida e de consumo, e muitas vezes a gente não dá conta de vivenciar todas as experiências que a gente gostaria de vivenciar, né? E independente, mesmo que a gente consiga, às vezes as experiências ainda deixam um gostinho de insatisfação bem incômodo, né? E aí essa experiência, né, da experiência da vida, né, que a psicanálise recolhe, que vocês, né, recolhem no consultório, já é um tipo de sofrimento que eu não diria que é maior ou menor que antes, mas que é bem próprio da nossa época. E é na medida que o paciente vai chegar e ele vai demandar da psicologia que dê uma resposta. E é interessante, assim, porque se vocês pensam, na época do Freud, os pacientes eles iam no consultório, nas sessões de 50 minutos, 6 vezes por semana, de segunda a sábado, e era um tratamento intensivo, durava 3, 4 meses no máximo. E hoje, né, o nosso tempo é um tempo muito acelerado. Assim, hoje as pessoas elas não querem ficar tanto tempo assim para resolver alguma questão, algum dilema. Né? Então, muitas outras alternativas, né, são lançadas no mercado e muitas vezes o caminho mais fácil é aquele que é mais escolhido, né? Que é, por exemplo, um caminho de a gente não pensar, né, naquilo que a gente tem que fazer na vida, não pensar no que eu faço da minha própria vida e eu tentar diminuir essa ansiedade, né, ou a base de remédios, ou a base de paliativos transitórios, e que muitas vezes só vai adiar, né, o sofrimento. E aí, assim, às vezes alguns desses pacientes chegam falando que já tentaram várias coisas e agora espera, né, que a psicanálise traga para ele alguma resposta. Bom, eu trouxe ainda para a gente poder comparar essa questão da nossa época, porque a ética, de certa forma, é uma resposta que o sujeito dá para as questões, para os problemas da sua época. Né? E assim, na época que eu estou denominando ali de ethos moderno, né, o ethos, né, de acordo com a filosofia, seria um conjunto de práticas, um conjunto de questões, de soluções, de saberes que compõem, né, o agir humano em determinada época. Então, assim, se no ethos moderno, né, o que caracterizava principalmente as exigências, né, para a sociedade era uma espécie de transformação, de revolução industrial. Né? Então, assim, a revolução industrial traz as pessoas do campo para a cidade, e aí as pessoas chegam na cidade, elas têm que, de certa forma, se organizar de modo a produzir. Né? Então, o Weber, no livro A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, né, ele propõe que o capitalismo, né, da época das revoluções industriais, ele é alimentado, né, grandemente por essa ética protestante, ou o contrário também. Né? A ética protestante, ela encaixa perfeitamente nessa necessidade que a época traz, que é a necessidade de produzir. Então, o que a ética protestante da época tinha como valor fundamental? O trabalho. Então, o trabalho, produzir e abster-se
gozo, digamos assim, em termos lacanianos. Ou seja, você vai produzir e economizar para poder ter uma garantia de futuro. Então, a acumulação de capital, quanto mais você se dedica ao trabalho, mais chance você tem de ser bem-sucedido. Então, assim, a ética protestante da época alimenta bastante, né, esse espírito, né, do capitalismo de produção. Né? Mas a gente tem uma virada, principalmente na segunda metade, né, do século passado, onde esse capitalismo, né, ele já não, o interesse dele já não é mais produzir, porque ele precisa encontrar mercado para escoar essa produção. E o mercado é o próprio trabalhador que passa a ser um consumidor. Né? Então, assim, o que os autores chamam de capitalismo de consumo, ela precisa de uma outra ética, né? Precisa de um outro espírito, né, para que ele seja alimentado. Essa coisa de você economizar, não gastar, de você se manter sem buscar satisfação, né, se manter na abstinência, isso é uma coisa de uma outra época. Então, assim, a época do ethos, que muitos autores chamam de pós-moderno, do capitalismo tardio, né, é uma época que já não preconiza simplesmente você se abster do gozo e trabalhar, né, mas ela traz a marca de que é feliz aquele que consegue consumir. Praticamente assim, e isso a gente encontra muito, né? O sujeito mede o seu nível de felicidade a partir do potencial de consumo que ele tem. Então, eu trouxe essa imagem aqui porque ela ilustra bem vários dos valores, né, que essa época traz para a gente. Né? Não é só consumir no sentido físico e material. A gente consome muito imagem. Né? Então, assim, se o que contava antigamente era você pertencer a uma família tradicional, de certa forma, essa questão do pertencer, né, do fazer, ela vai se perdendo. Né? E aí, de certa forma, no capitalismo, o ter é o que importa. Então, assim, quem consegue acumular e consegue ter para garantir um futuro, está realizado. Mas na nossa época atual, ter já não é tão importante. O mais importante é parecer. Né? Você não precisa ter, você tem que parecer que tem. Você pode até comprar um carro financiado 80 vezes, carro caríssimo, se você não quer ter condições de comprá-lo à vista. O mais importante é que você mostre. Eu lembro de um colega que ele é advogado e ele tinha um carro muito bonito, carro importado, tá? E aí quando eu fui brincar com ele, que a advocacia está dando dinheiro, né? E ele me falou assim, não, que era um carro financiado, mas se ele não tivesse aquele carro, ele não conseguiria os clientes, né, que ele precisava. Né? Então, assim, alguns clientes, eles buscam, não necessariamente pela qualidade, de você é ou não um bom advogado, mas aquilo que parece. Né? E o nível das aparências é o nível que toma a nossa época de uma forma bem forte, né? A ponto de a imagem hoje ser um valor que é cultivado às vezes muito mais do que qualquer outros elementos que formam a identidade. Né? Então você tem um corpo bonito, você ter andar na moda, são valores que às vezes causam tanta questão para o sujeito quanto as questões existenciais de outras épocas. Haja vista aí todos os problemas aí que a gente tem hoje com a questão da imagem, né? Todas as patologias da imagem, né? Elas não é à toa que é nessa época que elas florescem e que elas nos desafiam,
porque o que está implícito nessas patologias da imagem corporal não é tanto um desejo insatisfeito, né? Não é tanto uma repressão dos impulsos, né? Mas é justamente a distância em relação a um ideal que é bastante fugaz, né? Então, assim, quando o sujeito, por exemplo, que malha, ele malha, está lá todo musculoso, mas assim, ele mede um braço do outro, se o outro tiver 1 milímetro a mais no braço dele, aquilo para ele é um problema, acho que é um problema. Então, assim, é claro que aquilo tem uma questão subjetiva, é importante implicar, mas a questão subjetiva não está distanciada daquilo que acontece no laço social, né? Então, o laço social traz demandas para o sujeito que são diferentes daquelas que trazemos, por exemplo, há 50 anos atrás, quando a psicologia surge. Então, essa frase do Freud, no Mal-Estar na Civilização, ela se mostra mais do que nunca assim, atual. Porque ela dá conta de que o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do princípio de prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início. Não pode haver dúvida de sua eficácia, ainda que o seu programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o microcosmo. Não há possibilidade alguma de ele ser executado. Todas as normas do universo são contrárias. Ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha incluída no plano da criação. Ora, o que essa fala do Freud ela traz em especial para a gente pensar como consequência ética da nossa atividade? Porque o que ele chama de princípio de prazer, né, significa que a nossa satisfação, a satisfação das nossas pulsões, né, elas não estão ligadas diretamente à satisfação de alguma necessidade objetiva, né? Então, desde criança, né, quando ela começa a ser alimentada, né, a fome que ela tem nunca mais é uma fome só de pão, né? Nunca mais é uma fome só do alimento, né? Mas de toda aquela convivência com o outro, né? Nessa convivência com o outro ela recebe, né, um outro, ela inclui todas as necessidades num outro registro, né, que o Lacan chama de um registro simbólico. O registro simbólico diz respeito justamente a toda a significação, né, que está por trás das nossas buscas, né, das mais triviais. O Lacan chega a ponto de dizer que toda demanda é, no final das contas, uma demanda de amor, né, porque ela é sempre dirigida a um outro. E na medida em que a gente traz sempre, atualiza, né, nas nossas vivências essa demanda que a gente tem, né, de reconhecimento do outro, a gente encontra, né, em parte uma satisfação, mas uma satisfação completa nunca é possível. E é isso que o Freud está tentando trazer. Então, assim, quando a sociedade, de certa forma, consegue derrubar várias das barreiras, vários dos preconceitos em relação à vivência da sexualidade, por exemplo, a gente se dá conta de que, em parte, vários problemas são superados, mas outros problemas surgem, né, porque não é possível para o sujeito alcançar uma satisfação completa, né, e é justamente isso que o Mal-Estar na Civilização de Freud traz. Ele fala assim, quando a gente pensa assim, que o progresso da ciência trouxe muitos benefícios do homem, só que ao mesmo tempo que ele traz benefícios, ele traz como resultado, como efeitos colaterais, uma série de
de sofrimentos que a gente não esperava. Né? Por exemplo, ele fala, quando foi criado, né, o trem, né, isso em curtas distâncias, a gente pode mais facilmente matar a saudade, né, do filho que se mudou para outro país. Mas ele não teria se mudado para outro país se não tivesse sido criado tanta facilidade, possibilidade de mobilização. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que as soluções científicas, elas criam para a gente soluções para a gente poder resolver alguns problemas, elas criam outras necessidades. Né? Então, assim, e principalmente, né, a nossa época atual é uma época que ela cria necessidades em escala industrial. A gente se sente afetado, triste, né, esquecido, pela falta de muitas coisas assim, que há 20 anos atrás ninguém nem sonhava. Então, assim, quando você vê lá, né, o adolescente sofrendo porque não conseguiu comprar o Samsung S3, né? Está lá com o S2, então ele se sente humilhado, porque todos os colegas dele têm o S3 e ele só tem o S2. Então, assim, isso são necessidades que são criadas pelo mercado que afetam o sujeito. Né? Independente, você pode comprar o S3, daqui a pouco ele vai necessitar do S4. Né? Então, assim, essa série, essa compulsão, é uma compulsão que ela tem a ver não com elementos exteriores que impedem a nossa satisfação. Eu acho que é isso que é a grande contribuição da psicanálise para a gente poder pensar, é que existe um impedimento para a nossa satisfação completa, que é um impedimento estrutural, um impedimento que o sujeito vai ter que lidar com ele. O Freud também, no mesmo texto, mostra a civilização, um texto que eu recomendo vivamente que vocês leiam, ele fala que existem pelo menos 3 fontes de mal-estar que são, assim, praticamente incuráveis. Né? Uma delas é a fragilidade do próprio corpo. Né? Por mais que a gente possa conseguir adiar, né, o envelhecimento do nosso corpo, mas uma hora ele vai chegar. Né? E a questão é que muitas pessoas já se afligem, né, com essa possibilidade já muito antes. Então, não aproveitam uma determinada fase da juventude já preocupado com a velhice que vai chegar. Mas a deterioração do corpo e da saúde é algo que é factual. Então, assim, é uma tristeza que nos afeta, um mal-estar que nos atinge e que a gente pode até encontrar alguns paliativos para afastá-lo, mas ela vai estar presente sempre. Outras são uma outra fonte de mal-estar é o próprio mundo externo, porque o mundo ele coloca obstáculos à nossa satisfação que muitas vezes são imprevisíveis. Por mais que você consiga aí, ter condições materiais para a realização aí dos seus intentos, dos seus desejos, né? Muitas vezes um acidente de carro, um desastre qualquer pode trazer aí um sofrimento que você não esperava. Então, o mundo externo é também uma fonte de sofrimento que é impossível de a gente controlar. Mas o que ele supõe que traz mais sofrimento é a convivência social. Porque muitas vezes um sofrimento desnecessário. É muito mais fácil, por exemplo, a gente aceitar a morte de uma pessoa por uma doença, por exemplo, do que uma pessoa que morreu assassinada. Então, assim, quando atualmente a gente tem lá no laboratório do FMG participado de vários estudos sobre a violência, né? E a violência ela tem um aspecto assim, subtil, né, muito grande, né? Porque justamente ela traz do outro, de quem a gente esperaria, né, aí um certo reconhecimento, uma certa relação de amizade, né, justamente esse outro é responsável por uma grande parte, né, dos sofrimentos. E aí, assim, o sujeito ele fica dividido, porque ao mesmo tempo ele necessita, né, do reconhecimento do outro, ele necessita dessa vivência
e essa convivência social é fonte de uma série de limitações, né, na possibilidade de satisfação. Então, assim, a gente vê, nessa questão da violência, a gente vê também muito sofrimento que é produzido justamente por essa falta de resistência à frustração. Então, assim, quando o outro frustra o nosso desejo, muitas vezes a reação ela é bastante violenta. Eu estava vendo hoje uma reportagem de um jovem que agrediu, foi filmado no posto, que ele entrou numa loja de conveniência e agrediu publicamente a ex-namorada por causa do término do namoro. Então, essa baixa tolerância às insatisfações também é uma característica da nossa época, porque esse imperativo de gozo, seja feliz, esteja realizado o tempo todo, é um imperativo que te coloca o tempo todo contra a parede. Você não pode parar na escola, você não pode parar na profissão, você não pode parar na vida amorosa. E todos esses campos são campos que, por excelência, são contingentes. Né? A gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai obter o sucesso. Daí, por isso que a psicanálise, ela acaba, quando o sujeito muitas vezes vem buscar, né? Na psicanálise, às vezes ele nem fica no tratamento, porque ele quer uma coisa rápida, ele quer uma coisa que resolva rápido o problema. E essa questão da rapidez, da velocidade e do tempo subjetivo, do tempo de resposta que o sujeito tem, é um desafio que ainda é um desafio muito grande para a psicanálise e é um desafio que é grande para a psicologia. Não só por causa do tempo do sujeito, muitas vezes, principalmente se a gente for pensar em psicologia em alguns campos, como na área de saúde, na área jurídica, né, algumas questões, como a questão da violência, por exemplo, são questões emergenciais. O sujeito precisa lidar com aquilo porque muitas vezes é a vida dele que está em jogo, a vida de outras pessoas. Então, algumas dessas saídas que eu citei aqui, o Freud cita, né, que são saídas paliativas para a gente poder lidar com o mal-estar. Talvez a principal delas que a gente possa nomear hoje em dia é a questão da intoxicação, tanto por drogas lícitas quanto ilícitas. Então, assim, a intoxicação o Freud fala, é o método mais fácil de a gente mitigar o mal-estar, mas ele também é o mais fugaz, porque ele somente esconde os problemas. A supressão das funções, ou seja, você se auto-infligir um nível de exigência funcional baixo, você, por exemplo, digamos que você não consiga namorar, né? Você está ficando com 30 anos, casou ainda. Então, assim, você fala assim, não, eu vou para. Muita gente fala, eu vou para o convento, eu vou virar freira. É porque lá eu tenho alguma coisa externa que me obriga à abstinência, né? Abstinência sexual. Né? Então, assim, essa coisa que me obriga à abstinência sexual, você paga, é uma forma de você controlar as pulsões, controlar essa satisfação. É claro que muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas não escolhem ser padre, ser freira por esse motivo, ou pelo menos não conscientemente. Né? Mas é importante a gente pensar o quanto que as nossas escolhas têm a ver com com uma acomodação que a gente pode ter no nosso modo de satisfação. As ilusões, ele cita, muitas vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida, então a gente, assistindo as novelas, teatro, a gente passa a viver a vida de um personagem, num livro mesmo, e a gente esquece momentaneamente os nossos problemas. Sublimação, né, você poder gastar sua energia no trabalho, tentar obter esse reconhecimento no trabalho. Muitas vezes
o reconhecimento de falta na família, você que está tendo trabalho, isolamento, né, aquelas pessoas que vão lá para o Tibete fazer meditação. Então, assim, o Freud até fala, né, que se você resolver se isolar, você vai evitar muitos problemas, né, que são problemas da convivência social, mas você também vai abrir mão de uma fonte rica de satisfação, né, que é a convivência social. A centralização no amor, né, tem gente que aposta todas as fichas, né, no amor e não quando encontrar a pessoa certa eu vou ser feliz, e aí assim, a chance de também ter uma vida frustrada é grande, né? Porque você apostou todas essas fichas num elemento só. Rompimento com a realidade tem a ver com o que o Freud fala dos delírios, por exemplo, você se afastar, não negar a própria realidade, né? Ele cita, por exemplo, em algumas experiências de fanatismo religioso, você rejeitar a realidade atual e apostar no futuro, né? De que no futuro você vai ter uma vida realizada. E, né, talvez um dos principais que é o adoecimento psíquico. Então, a gente tem um exemplo clássico, né, do Freud, que é do Homem dos Ratos, que ele adoece, né, com vários sintomas obsessivos bem graves, né, e no final das contas, na análise, ele descobre que aquela doença vinha atender uma dificuldade, que era a dificuldade de ele escolher, de ele resolver se casar, né? Então ele falava assim: eu não consigo terminar o curso de Direito e por isso eu não caso. E aí na análise ele começou a perceber que na verdade ele adoeceu porque ele não queria terminar o curso de Direito, porque se ele terminasse ele teria que se casar, e ele não conseguia escolher entre a prima rica, né, que a mãe queria que ele casasse, e a jovem, bonita e pobre que ele gostava. Então, assim, para não ter que tomar a decisão, ele caiu doente. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas é que a neurose, o sintoma, ela tem uma função psíquica estruturante para o sujeito. E aí, se a gente tira o sujeito, sem que o sujeito consiga elaborar a experiência, ele pode muitas vezes sofrer, né, de uma angústia muito maior. Então, para a gente finalizar, né, é nesse contexto que a análise aparece, que o analista se oferece para receber, de fato, a demanda de felicidade. Né? E aí eu trouxe também uma frase do Platão, no 7, né, que ele fala: o que o analista tem a dar, contrariamente ao parceiro do amor, é o que a mais linda noiva do mundo não pode ultrapassar. Ou seja, o que ele tem. Né? E o que ele tem? O que ele tem nada mais é do que o seu desejo, como analisado, com a diferença de que é um desejo prevenido. Então, essa ideia que você já deve ter estudado, né, sobre o desejo do analista, como aquilo que fundamenta a ética da psicanálise, tem a ver com isso. O desejo, Lacan define o desejo como falta. Né? Então, assim, e ele supõe que o analista, né, quando ele termina a sua análise, ele seja capaz de suportar, né, essa dimensão da falta, sem ter esse impulso de querer satisfazer todas as demandas do outro. Né? Então, quando ele fala que ele oferece um desejo prevenido, ele oferece justamente para o sujeito, né, um caminho que é um caminho de renunciar a essa busca incessante do gozo, né, e a suportar uma dimensão de falta em relação à vida. E aí ele tem uma outra frase que ele fala o seguinte: o término da análise, o verdadeiro, quero dizer, aquele que prepara a tornar analista, não deve ela, em seu tempo, confrontar aquele que a ela se submeteu à realidade da condição humana. Então, assim, que o mínimo que a gente espera, que na experiência, na nossa própria experiência de análise, que a gente consiga ter aí um contato com essa impossibilidade, né, que a própria
a própria estrutura do desejo humano comporta uma impossibilidade de satisfação. E a gente conseguir dar uma parada nessa busca incessante aí por um ideal que vem do outro, é um ideal sempre alienante. Né? Então, assim, a queda desses ideais é uma contribuição que a psicanálise traz, né, para poder pensar a clínica. Eu trouxe uma frase também que atribuem ao Freud, numa entrevista num biólogo, né, que ele fala bem assim: o que esperar de uma análise? Perguntam para o Freud. Ele fala: não uma reconciliação com a realidade, mas com suas próprias capacidades. Querer o que se quer, poder o que se pode. Não querer o que se pode, esmagamento diante da realidade. Nem poder o que se quer, figura de onipotência. Mas que se possa expressar seu relato, responder ao mundo ao seu modo, amar e trabalhar. Assim, não sei se vocês conseguiram perceber a nuance detalhe que tem nessa frase, é que ele rejeita dois caminhos. Um é que o sujeito possa querer apenas aquilo que pode, né? Que isso seria um esmagamento diante da realidade. Isso era mais ou menos o que acontecia no que a gente chamou de ethos moderno. Né? O sujeito não podia muitas vezes nem expressar um desejo, mesmo que ele não fosse buscar. Então, assim, os desejos eram reprimidos até em sua expressão. Então, se você assumir o desejo, poder assumir um desejo, é uma experiência que a psicanálise visa e valoriza como importante de se propiciar. Mas também poder tudo aquilo que quer é uma figura de onipotência. Então, assim, a gente encontrar um dever e a gente querer o que quer, você admitir um desejo mesmo que ele seja possível. Né? Para lembrar aí um pequeno verso do Mário Quintana, né, das utopias, ele falava o seguinte: deixa eu ver. Ninguém lembra? Bom, mas ele apontava assim para as estrelas, né, no sentido de que assim, que a estrela, por mais distante, né, que ela esteja, né, ela ainda traz, de certa forma, o sujeito um brilho. Então, assim, eu posso não poder alcançá-la, mas pelo menos contemplá-la, né, certamente eu poder. E para finalizar, já que eu não lembrei de Mário Quintana, eu vou trazer o Fernando Pessoa para vocês, para ficar feio, para mim. O Fernando Pessoa, do poema do livro Desassossego, ele traz uma certa vivência, eu acho que você tem a virtude de trazer um pouco isso, uma vivência que é uma experiência que, de certa forma, o Lacan tentou trazer assim, para a psicanálise com a noção de final de análise que ele trouxe, né? Que é uma experiência que vai além dessa busca da satisfação imediata, que é uma experiência eminentemente ética, uma experiência assim, quase existencial. Então, assim, ao invés de eu tentar explicar o que o Lacan pensa do final de análise, eu trouxe esse poema que assim, traz aí, nas palavras de Fernando Pessoa, uma ideia de uma experiência de descoberta. De repente, como se um destino médico me houvesse operado na cegueira antiga com grandes resultados súbitos. Ergo a cabeça da minha vida anônima para o conhecimento claro de como existo. E vejo que tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho sido, tudo quanto tenho pensado, é uma espécie de engano e de loucura. Maravilho-me do que consegui não ver. Estranho quanto fui e que vejo que afinal não sou. Olho como uma extensão que rompe ao sol que rompe nuvens a minha vida passada e noto com pasmo metafísico
como todos os meus gestos mais certos, as minhas ideias mais claras e os meus propósitos mais lógicos não foram, ao final, mais que bebedeira nata, loucura natural, grande desconhecimento. Nem sequer representaram. Fui não o ator, mas os gestos dele. Tudo quanto tenho feito, pensado, sido, é uma soma de subordinações, ou a um ente falso que julguei meu, porque agi dele para fora, ou de um peso de circunstâncias que supus ser o ar que eu respirava. Sou, neste momento de mim, um solitário súbito, que se reconhece desterrado, onde se encontrou sempre cidadão. No mais íntimo do que pensei, não fui eu. Vem então um terror sarcástico da vida, um desalento que passa os limites da minha individualidade consciente. Sei que fui erro e descaminho, que nunca vivi, e existi somente porque enchi tempo com consciência e pensamento. E a minha sensação de mim é a de quem acorda depois de um sono cheio de sonhos reais. Ou a de quem é liberto por um terremoto da luz pouca do cárcere a que se habituaram. Pesa, realmente me pesa, como uma condenação a conhecer essa noção repentina de minha individualidade verdadeira. Dessa que andou sempre viajando sonolentamente entre o que sente e o que vê. É tão difícil descrever o que se sente quando se sente que realmente se existe e que a alma é uma entidade real, que não sei quais são as palavras humanas com que posso defini-lo. Não sei se estou com febre, como me sinto, se deixei de ter a febre de ser dormidor da vida. Sim, repito, sou como um viajante e de repente se encontra em uma vila estranha, sem saber como ali chegou. E ocorreram esses casos dos que perdem a memória e são outros durante muito tempo. Fui outro durante muito tempo, desde a nascença e a consciência. E acordo agora no meio da ponte, debruçado sobre o rio, e sabendo que existo mais firmemente do que fui até aqui. Mas a cidade é uma incógnita, as ruas novas e o mal sem cura. Espero, pois, debruçado sobre a ponte, que me passe a verdade, e eu me restabeleça nulo e fictício, inteligente e natural. Foi um momento e já passou, já vejo os móveis que me cercam, os desenhos do papel velho das paredes, o sol pelas vidraças poeirentas. Vi a verdade um momento. Fui um momento com consciência, que os grandes homens são com a vida. Recordo-lhes os atos e as palavras, e não sei se foram também tentados vencedoramente pelo demônio da realidade. Não saber de si é viver. Saber mal de si é pensar. Saber de si de repente, como nesse momento lustral, é ter subitamente a noção da lâmpada íntima, da palavra mágica da alma. Mas essa luz súbita cresce tudo, consome tudo, deixa-nos luz até de nós. Foi só um momento que vi, depois já não sei dizer o que fui. E por fim, tenho sono. Por quê? Não sei por quê. Acho que o sentido é dormir. Então, assim, e agora, então, se as coisas são inatingíveis, olha, não é motivo para não querermos. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, assim, eu queria trazer um pouco, e fechando aí com esses poemas, essa mensagem, né, que a psicanálise traz, né, como uma dimensão ética da vida, que é a gente lidar com aquilo que é impossível. Né? E lidar com o impossível é uma tarefa difícil que muitas vezes as pessoas vêm procurar psicologia para poder ajudar. Né? E a gente precisa, de certa forma, ter uma consciência, né, desse impossível. Né? Para aqueles que depois quiserem ver um pouco, né, sobre a noção de contingência, né, de psicanálise, recomendo, né, o livro desse autor, que é muito bom. Né? Pode, eu não li ainda o livro, não, porque eu acho que é bom. Né? Então vocês podem pegar comigo, eu estou com vocês lá. E qualquer questão, a gente está aí aberto para
de Deus. Temos alguns minutos ainda, né?